Mateus capítulo 16, versículo 24, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. No serviço da igreja, temos de rejeitar a nossa força e capacidade naturais, que adquirimos por nascimento ou que aprendemos. Toda a nossa força e capacidade naturais são inúteis para o serviço da igreja em vida. Hoje é possível agirmos e fazermos algum serviço para o Senhor por nós mesmos, segundo a nossa força e capacidade naturais, mas não segundo a vontade de Deus. Porque temos a força e a capacidade, achamos que não temos de orar, de esperar no Senhor, de buscar sua vontade, nem de obter o guiar do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu a Moisés, quando matou o egípcio para proteger o outro hebreu. Ele fez isso por si mesmo, e não segundo a vontade do Senhor. A situação triste no cristianismo hoje é que as pessoas trabalham para o Senhor principalmente por si mesmas, pela sua força e capacidade naturais. Elas podem orar apenas para que o Senhor lhes conceda a sua bênção no que fazem. Não oram muito pela vontade do Senhor, porque confia na sua força e capacidade naturais. Quando trabalharmos na nossa força e capacidade naturais, a meta é procurar a nossa própria glória e o motivo é satisfazer o nosso próprio desejo. Devemos fazer as coisas simplesmente porque o Senhor nos guia a fazê-las. Não devemos fazê-la porque temos algo a alcançar para a nossa meta. A meta deve ser do Senhor. O nosso próprio desejo e a nossa própria meta para a nossa glória são um com a nossa força natural e a nossa capacidade. A força e a capacidade naturais têm de ser tratadas pela cruz. Vencer a nossa força e capacidade naturais é uma lição subjetiva e grande. É mais subjetiva do que lidar com o pecado. Num certo sentido, a nossa força e capacidade equivale ao nosso ego e à nossa constituição natural. A nossa força natural e capacidade são a corporificação do nosso ego, a ponto de pensar que seguiria o Senhor até a morte ou mesmo que fosse preso. Pedro foi posto à prova e negou o Senhor 3 vezes, mesmo diante de uma pequena criada. Pedro foi totalmente derrotado e tornou-se um fracasso completo. Ele tinha um coração para amar o Senhor, mas tinha confiança demais na sua própria força, na sua força natural. O seu amor pelo Senhor era precioso, mas a sua força natural tinha de ser negada e tratada. O Senhor permitiu que Pedro fracassasse completamente ao negar o Senhor na sua cara 3 vezes, para que a sua força natural e a confiança que tinha em si mesmo fossem tratadas. Através do seu fracasso, Pedro aprendeu a servir os irmãos pela fé no Senhor e com humildade. Pedro foi verdadeiramente quebrado e voltou-se da capacidade natural para algo em ressurreição. Temos de aprender a rejeitar a força e capacidade. A nossa força e capacidade naturais têm de ser tratadas e colocadas na cruz. Depois, elas estarão em ressurreição e cheias do elemento divino. E o que fazemos no serviço da igreja será um ministério. Vamos ministrar a vida divina por meio do Espírito Santo às pessoas. Esse é o ponto mais delicado e complicado de praticar na palavra de Deus. Precisamos de uma luz um pouco maior para entendermos e viver por esse princípio da cruz do Senhor Jesus. Por mais que para nós homens pareça impossível, e realmente é, sozinhos jamais conseguiremos, isso não é uma obra que nos cabe a realizar em nós mesmos nem nas pessoas. Isso é uma obra particular de Cristo na vida de cada um de nós. Se o Senhor está apresentando essa palavra para nós hoje, Ele deseja nos tornar pessoas mais úteis para Ele, para o seu ministério, de edificar o corpo, de pregar a palavra de Deus. Precisamos sim dar atenção a esses pontos cruciais da palavra de Deus. Não podemos deixar escapar nada da Bíblia, embora que a nossa experiência hoje possa estar um pouco aquém, e está de fato, dessa realidade tão gloriosa e maravilhosa, mas nós precisamos continuar buscando
a verdade completa do Evangelho de Cristo. E essa questão de Deus tratar com a nossa alma para quebrar essa casca do nosso homem natural, nos quebrantar, é muito necessária para um serviço puro, um serviço aprovado por Deus, que vai ser aceito por Deus. Porque quando nós nos desprendemos e não confiamos mais na nossa própria capacidade natural e deixamos o Espírito Santo de Deus aplicar o poder mortificador da cruz de Cristo nesse ego que está em nós, esse ego está embutido dentro da nossa alma, da nossa mente, vontade e emoção. Onde está a nossa pessoa, onde estão as nossas capacidades. As capacidades da nossa alma, em si mesmas, elas são legítimas. Mas uma vez que nós herdamos um ego que veio do velho homem, do velho Adão, as nossas capacidades foram contaminadas. Essa mudança de sair do ego, de sair da nossa energia natural, deixar o Espírito Santo de Deus nos levar ao fracasso da nossa própria energia, nos levar à humilhação, como aconteceu com o apóstolo Pedro. O Senhor Jesus permitiu que ele fracassasse várias vezes. Se a gente olhar atentamente o Evangelho e frisar mais a experiência do apóstolo Pedro, a gente vai perceber que ele teve muitas experiências com Cristo. E ele passou por várias experiências de derrota, de frustrações e decepções com ele próprio. Mas foi muito útil para a vida daquele apóstolo. O Senhor Jesus conhece cada um de nós como conhecia o apóstolo Pedro. E sabia onde tocar, sabia onde mexer. As experiências traziam a luz de Cristo para dentro de Pedro. E tudo que o Senhor falava para ele já estava selado e trazia uma luz ao ponto de que Pedro, quando passava pelas experiências, ele era totalmente exposto pela luz do falar do nosso Senhor Jesus. Ao tocar a palavra, nós temos que buscar fervorosamente esse falar do Senhor Jesus. Hoje, que é o mesmo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o ser humano também é o mesmo pecador de antes e de hoje também. E a vida que entrou no apóstolo Pedro, o Espírito da vida que é Cristo que entrou nele, entrou em nós. Foi nos dado a beber de um só Espírito. Agora, a diferença que há entre cada um de nós é o quanto nós estamos mais entrosados com a vontade de Deus, é o quanto mais nós estamos íntimos com o Senhor e permitindo que Deus trabalhe mais em nós. Depende mais da busca de cada um. Aquele que se render mais aos pés do Senhor, que se humilhar mais, aquele que buscar mais o Senhor, aceitar o tratamento da cruz, porque às vezes dói um pouco, porque às vezes não é fácil a gente passar por uma situação de humilhação, principalmente, que vamos ter que abrir mão do nosso orgulho e depender somente do Senhor. Às vezes somos agredidos por uma palavra, não gostamos, o nosso homem natural reage dentro de nós e não vai ser fácil. E também nós precisamos de muitas lições da cruz de Cristo, passar por várias situações ao ponto que o Espírito Santo vai conseguir penetrar mais profundamente essa obra da cruz, da morte de Cristo dentro do nosso interior. Às vezes nós vamos passar por situações várias vezes, às vezes até a mesma situação Deus vai permitir, porque Ele deseja eliminar essa parte negativa que nós herdamos do nosso passado, da velha criação de Deus. Deus deseja eliminar para nos introduzir na nova criação que é Cristo, o novo homem, experimentar mais desse Cristo glorioso e poderoso. Cristo está dentro de nós, disponível e acessível a nós, tão certo quanto o ar que respiramos nesse momento. Ele é muito presente. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus presente. Mas, quando se trata do serviço ao Senhor, da obra do Senhor, e não somente isso, não é questão só da obra, é uma questão de Deus nos tornar um vencedor em Cristo. Um dos inimigos que Deus deseja subjugar dentro de nós, derrotá-los, é esse velho eu, esse velho homem, esse ego perverso que está dentro de nós. Se pelo novo homem, pela obra da cruz de Cristo, operante em nós, o próprio Espírito de Deus aplicando esse poder, ele pode sim e deseja destruir, subjugar essa parte negativa em nós. Pouco a pouco. Às vezes é tão imperceptível. Às vezes a gente olha assim, puxa, não avancei nada esse ano na minha vida espiritual, quase continuo o mesmo, cometendo os mesmos erros, falhando. Mas se você buscou o Senhor, se você foi tocado um pouco pela morte toda inclusiva de Cristo, poderosa, que destruiu esse velho homem, você mudou um pouco interiormente. E às vezes é imperceptível. Porque Deus tem muita delicadeza e paciência com a gente. E Ele também não pode invadir a nossa liberdade. Para Deus operar essa obra no nosso espírito, ela requer tempo e um processo.
porque depende de nós entendermos a vontade de Deus, de ganharmos luz, de tornar mais claro para nós essa palavra, ao ponto de tocarmos nela no Espírito com a realidade, não apenas ter um conhecimento doutrinal sobre o assunto. É mais do que isso, é importante conhecer essa palavra, mas daqui para frente nós precisamos nos empenhar de trazer mais essa palavra de uma maneira subjetiva, que é uma maneira de praticar ela em nossa experiência. É assim que o Senhor Jesus lida conosco, e nós botamos aqui o apóstolo Pedro, um exemplo maravilhoso de um homem que tinha o mesmo ego que a gente tem, as mesmas fraquezas, porque ele tinha um temperamento forte, ele quis dar uma espadada no soldado, o Senhor Jesus até protegeu aquele homem de uma certa maneira, porque só cortou a orelha dele. Era um homem com um temperamento muito forte. E nós também temos um temperamento muito parecido com o de Pedro. Pedro, ele se amadureceu e cresceu tanto na vida de Cristo, que ele se tornou um apóstolo poderoso em Deus, que foi usado extremamente por Deus, maduro na fé, ao ponto de passar por várias humilhações. O apóstolo Paulo corrigiu ele face a face numa situação específica na igreja. Ele não revidou, ele não reagiu, porque aquele ego impulsivo dentro dele, que está dentro de nós também, que fazia ele agir dessa maneira, já tinha sido bastante destruído, quebrantado, glórias a Deus. Ele não reagiu, ele baixou a cabeça diante do apóstolo Paulo, sujeitou a palavra de Paulo humildemente em Cristo. Se Pedro agiu humildemente, porque era Cristo nele. Que lições maravilhosas! Então Deus tem um amor muito grande por cada um dos seus filhos, por cada um de nós. Deseja lidar com a gente com tanta delicadeza, tanto respeito que Ele tem por nós, tanto amor, tanto carinho, porque Ele quer nos dar o melhor dos melhores, que é o próprio Filho Jesus, que já morreu, ressuscitou e hoje é o Espírito da verdade e que habita em nós. Deus quer destruir a roupa velha, tirar a roupa velha de nós, do velho homem, nos dá sabedoria de cada dia estar negando a nós mesmos, que é o mesmo que se despir de uma roupa velha que não serve mais para se revestir de uma nova roupa, do novo homem. Então precisamos passar pelo processo da cruz. Por isso o Senhor está nos convidando, né? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a salvação da sua alma. Mas todo aquele que perder a sua alma por amor de mim, esse a salvará. A nossa alma precisa ser resgatada e salva. O nosso espírito humano regenerado já está salvo e garantido para a eternidade futura. Esse não perece mais, mas a nossa alma, que é a nossa pessoa, que está cheia de impureza, precisa ser tratada, purificada pelo poder operante, poderoso da morte do Senhor Jesus. Na morte do Senhor Jesus tem um fogo purificador que consome as nossas impurezas da alma, que é o nosso ego, nossas próprias opiniões. Ainda fazemos muitas coisas no natural, somos muito naturais, nós temos que admitir esse pecado, admitir que somos falhos. O melhor caminho é a gente logo se humilhar, não resistir ao Senhor e nem dar uma de santão e nem ter uma moral exterior apenas. Nós queremos mais do que uma moral exterior, do que uma boa conduta. Sim, precisamos cultivar uma boa conduta sim, mas acima de tudo, ter a vida de Cristo, que é o padrão máximo de Deus em nós. É uma vida que não se corrompe, que não peca, aleluias, incorruptível. Pedro foi um homem tão falho quanto a gente é. Herdou o mesmo veneno da serpente que todos nós herdamos por nascimento dos nossos pais. Mas glórias a Deus, agora nós herdamos o DNA de Deus, a vida de Deus, a natureza de Deus por meio do novo nascimento em Cristo Jesus. Então existem duas naturezas querendo competir o nosso ser, uma querendo ser mais forte do que a outra. Está o velho homem com o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa maneira muito natural de fazer as coisas para Deus e para as pessoas, porque essa questão aqui não é só de cometer pecado, nós estamos falando aqui de agir simplesmente na nossa própria vontade e não agir segundo a vontade de Deus. Isso já constitui um desvio de Deus, um esfriamento. Isso impede de a gente crescer mais em Deus, se amadurecer na vida divina, no crescimento espiritual. Então existem essas duas naturezas. Que a natureza de Deus, que é eterna e poderosa, santa, maravilhosa, possa vencer em nós toda a barreira, quebrar essa casca dura do nosso ego, tirar de nós essa teimosia, tirar de nós a ambição de querer, até na obra de Deus, tirar proveito para nós mesmos. Que Deus nos livre de tal coisa, irmãos. A obra de Deus tem que ser pura, só nele, só Ele é a obra, só Ele faz a obra. A obra é o próprio Deus salvando o homem, entrando para dentro do homem, enchendo o homem de si mesmo. Não tem como a gente imitar Deus. Nós temos que ser apenas um instrumento, um canal do qual Ele possa fluir livremente por meio de nós. E a gente possa ser um ministro e ministrar Cristo para dentro das pessoas,
e também oferecer a Cristo uma adoração a Deus em cheiro agradável. Nós estamos falando aqui do nível mais elevado da vida espiritual. Há um caminho diante de nós, há esse alvo. Não sei quantos por cento nós vamos alcançar dessa vida, mas o quanto mais essa vida crescer em nós, é uma garantia muito positiva para o futuro. É uma garantia muito positiva para podermos sermos um crente vencedor e receber a herança do Pai. A herança completa, o direito de reinar 1000 anos com Cristo sobre as nações. Nossa meta é completar a carreira para receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não queremos apenas estar aqui fazendo coisas. A nossa vida só tem real sentido quando Cristo é o sentido absoluto da nossa vida humana, e que no serviço também ele precisa ser o sentido, o centro do nosso serviço também a Deus, para que Deus avance e edifica o maior número de pessoas, para que Deus restaure as nossas vidas e restaure a vida de várias outras pessoas, para que quando o Senhor voltar, ele possa ter uma boa colheita de crentes maduros. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe ricamente a vida de cada irmão, de todos que estão participando dessa palavra. Eu paro por aqui, até mais.